Deus é bom. Deus quer nos ensinar, amém? Amém. Bom, eu quero agradecer a todas as meninas. Eu chamo de meninas, elas adoram, né? Somos todas meninas. Que têm colaborado com o Únicas, esse ministério que a gente tem de reunir mulheres. Tem me ajudado, muitas delas, no louvor, como vocês viram aqui. A cada encontro, a última sexta-feira do mês. Esse mês, eventualmente, excepcionalmente, não vai ter por causa da Páscoa, então vai ser o passeio de sábado. Nos retiros, enfim, nos eventos, eu tenho contado com gente que tem feito diferença ao meu lado. E eu agradeço a Deus. A Bíblia nos ensina para a gente honrar as pessoas, não é? E eu, em especial, quero hoje honrar o Maurício, meu marido. Nós somos casados há 32 anos, temos 3 filhos e um netinho. Eu pedi uma foto dele, mas eu acho que não botaram, vai ficar para o culto da noite. O Vicente tem 5 meses e juntos, eu e ele, temos estado aqui nessa casa, como Marcele falou. Temos estado aqui nessa casa. Maurício é uma pessoa incrível, ele é autêntico, aquilo que vocês veem aqui. E ele é um marido e um pai maravilhoso, e eu louvo a Deus pela vida dele. E ele tem uma forma diferente de comunicar, não é? Ele tem uma forma diferente de comunicar. E eu estava falando com ele assim, me dá essa unção, que você faz todo mundo rir. Eu não consigo fazer as pessoas rirem. Aí ele é um líder incrível, tem sido um líder para todos nós, é um líder incrível. E eu agradeço a ele a confiança de me dar essa oportunidade. Eu agradeço a ele a confiança que tem tido nas mulheres, quando a gente faz as coisas assim, às vezes sai até uma bagunça aqui, no último encontro, movimentamos essas cadeiras. Então, eu louvo a Deus, te amo muito. Ele faz isso. Ele faz isso comigo, me deixa vermelha. Eu não consigo fazer ele ficar vermelho, mas hoje foi o meu dia da vingança. Ok. Gente, dia 8 de março, né? Essa data, talvez você saiba, talvez não, mas eu vou contar um pouquinho dessa história. 8 de março de 1875, operárias de uma fábrica em Nova York, uma fábrica de tecidos, elas fizeram greve, reivindicaram seus direitos, suas condições melhores de trabalho, melhores salários. E, na verdade, o que elas tiveram de volta foi com muita violência. Elas foram presas nessa fábrica e a fábrica foi incendiada. E 130 mulheres morreram carbonizadas. E, a partir daí, em 1975, eu achei até que era mais recente, depois eu consultei, desde 1975, a ONU oficializou essa data como sendo o Dia Internacional da Mulher. Não apenas para comemorar uma data, né, mas para mostrar a importância do papel da mulher na sociedade atual, diminuir, terminar com preconceitos, com desvalorização da mulher. Mas, na verdade, é que há séculos a Bíblia tem dado espaço para mulheres que foram relevantes, que foram importantes e que, com sua fé, sabedoria e amor, fizeram a diferença. A gente pode ver a história de Sara, de Ruth, Noemi, a história da Rainha Esté, de Maria. E essas mulheres fizeram diferença e trouxeram para nós um legado de fé. E eu queria, nessa manhã, estar falando de 3 mulheres. A primeira delas é uma história que o pastor Manuel me falou até que tem um filme a respeito da vida dessa mulher. Ela se chama Sônia, ela era filha da adversidade, porque as condições que ela nasceu foram bem adversas. Uma mulher afro-americana, 22ª filha de uma família de 24 filhos. E, portanto, ela logo cedo foi levada para um lar adotivo, foi criada lá, estudou muito pouco, até a 3ª série do ensino fundamental, e se casou com um homem bem mais velho que ela, aos 13 anos.
e teve 2 filhos, mas logo ele a deixou por outra mulher. Então, sem estudo, pobre, morando numa casa pequena com 2 filhos, seu único recurso eram as suas 2 mãos para trabalhar, e ela, com uma firme determinação, uma fé inabalável que Deus podia mudar a vida dela, ela traçou um propósito. Ela transformou aquela decisão de que a vida dela podia mudar em uma ação. Então, ela começou a estabelecer um plano ambicioso para os seus 2 filhos. Ela começou a dizer o seguinte: TV desligada, programa de leitura diária e deveres de casa sempre feitos. E ela era rígida com isso, mas o que ela não imaginava era que Deus a estava preparando para educar um dos mais ilustres neurocirurgiões do mundo, e um exemplo que proclama o Evangelho de Jesus. O seu filho, Dr. Ben Carson, ele diretor do Departamento de Neurocirurgia Pediátrica do Johns Hopkins Hospital, que fez aquela primeira cirurgia dos gêmeos siameses. E ele um dia disse: minha mãe fez toda a diferença na minha vida e vivo hoje sob o efeito desse fato. E a segunda mulher em Israel, a gente pode encontrar uma segunda mulher que resolveu mudar a sua vida. Em Israel, na virada do sistema que era regido por juízes e passando depois para a monarquia, os reis de Israel, entra a história, Deus levanta uma mulher que também tomou a decisão de mudar. A história dela, ela é aplicável a todos nós. Não se preocupe que esse não é um culto para mulheres. Da mesma forma, Deus valoriza a mulher, Deus valoriza a todos. O cristianismo, Jesus valoriza a criação, o homem, a mulher. E, com certeza, esses ensinamentos, mesmo partindo de uma mulher, vão ser aplicáveis à sua fé, qualquer um que seja. E esse texto da história de Ana está lá em 1 Samuel. Dessa vez, agora, nesse culto, não vou ler o texto todo, mas conta aqui a história de um homem, Eucana, que tinha 2 mulheres. Penina dava filhos a ele e Ana era estéril. E todo ano ele ia ao templo para sacrificar e ele dava as porções do sacrifício a Penina e seus filhos, mas a Ana ele dava a porção dobrada, porque ele a amava, apesar de ser estéril. Só que essa rival, Penina, vivia irritando Ana. E ela, ao ouvir a irritação e a vislumbrar assim, as impossibilidades da vida dela, na verdade, ela se via debaixo de impossibilidades de fornecer a Eucana um filho. Ela chorava, e aí a Bíblia começa a colocar Ana como: ela era estéril, oprimida pela rival, desmerecida na sociedade israelita que não via bem a mulher estéril. Levantava sempre, a Bíblia fala que ela já levantava aflita, chorando muito, deprimida, sem comer nada, desesperada e ansiosa. É isso que descreve nesse texto de 1 Samuel 1, do versículo 1 ao 18. Depois você pode ler. Só que, em um momento, ela foi ao templo e ela fez uma oração. Ali ela fez a oração que a gente conhece como a oração da petição. Ela fez o pedido dela: Senhor, dá-me um filho. Olha a minha aflição. Se o Senhor me der, eu o darei para ele servir até os últimos dias da vida dele. E o profeta Eli, ouvindo a oração, ele via ela balbuciando com os lábios, achou até que ela estava embriagada, e ela disse: não, eu só estou desesperada. Isso aqui é o desespero. E aí sim, nos versículos que a gente vai ler aqui, 17 e 18, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste.
No versículo 18, disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste, abatido. Então a gente começa a entender que esse encontro com o profeta nada mais foi do que o encontro com a palavra de Deus. É exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Tendo um encontro com a palavra de Deus. E ao receber isso, Ana mudou. Até então era uma mulher, como a gente disse, chorosa, deprimida, angustiada, se sentindo frustrada. E ela, ao ouvir o que o profeta diz para ela, vá em paz, ela entendeu que existia um lugar de vitória. Um lugar da onde ela podia partir para alcançar o milagre dela. Era um lugar de descanso, de confiança, de que Deus ia fazer o milagre que ela esperava. E mais, ela disse, ache paz, ache mercê. Mercê é a palavra que também pode ser traduzida como benevolência, graça. E achar esse lugar de paz e graça é uma posição. É uma atitude, é uma decisão que você toma. A gente percebe que dali para frente, então, diz que ela seguiu o seu caminho. E o cristianismo é uma caminhada. Andar com Deus, né? Andar em amor, andar em perdão, andar em fé, é uma caminhada. E ela tomou uma decisão de seguir o caminho, deu a voz ao que o profeta disse. E diz que ela comeu. E você entende que se alimentar numa situação de crise é crucial, é importantíssimo. O apóstolo Paulo, quando estava naufragando, o navio ia afundar, perdendo carga, ele só disse o seguinte, eu tenho uma notícia para te dar, ninguém vai morrer, mas o barco vai afundar. E nisso ele propôs o seguinte, vamos comer pão. No enjoo, mareado, comer pão porque na hora da crise você não tem que sumir. Você não tem que se trancar no quarto, chorar, ficar deprimido. Você tem que se alimentar, comer do pão, se fortalecer. E ela decidiu, então, comer. E diz que o rosto já não estava mais abatido. E o resultado disso, depois você pode ler, a partir do versículo 19, ela concebeu, ela ficou grávida, nasceu o profeta Samuel. Um milagre para a vida de Ana chegou. Assim como essa Sônia, que eu contei a história, Ana não imaginava que a sua decisão alcançaria gerações. Alcançaria gerações. Samuel simplesmente foi o profeta que ungiu os reis, aconselhou os reis e mudou toda a história de Israel. O outro versículo que eu quero que a gente leia juntos está aqui. Ana se posicionou num lugar de paz e graça. E o milagre aconteceu, concebeu a Samuel. E em Hebreus 4, de 14 a 16, diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, o lugar da sua posição, para você partir para a sua vitória, é no lugar de paz e graça, ao trono da graça, a fim de quê? De recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro e ocasião oportuna. A minha vida tem sido impactada, transformada, pelo entendimento desse maravilhoso amor, da graça de Deus. E cada vez que eu ouço, cada vez que eu medito sobre isso, mais as minhas raízes sobre o amor de Deus se tornam profundas. E essa é a boa nova que nunca fica velha. Então, a cada domingo aqui você pensa assim, será que vai ser pregado uma coisa diferente? Fé e graça e paz. Fé, graça e paz. E essa não é uma coisa repetitiva, essa é sempre a boa nova que nunca fica velha. Você precisa ouvir isso todos os dias. Quer obter a sua vitória?
esteja posicionado não num lugar de desespero, desesperança, frustração, depressão. Saia desse lugar, coma do pão, mude seu semblante e achegue-se, né, ao trono da graça. Achegue-se ao trono da graça. Ali é o lugar onde você vai receber. E há uma palavra poderosa nesse versículo, a fim de recebermos. Receber é uma palavra poderosa porque nós não sabemos como receber. Há uma cultura que foi nos passado que a gente precisa trabalhar para receber, que a gente precisa se esforçar, lutar para receber. Então, quando a Bíblia fala de que nós recebemos, parece alguma coisa, peraí, mas como assim? Só isso? E Satanás fez um ótimo trabalho ao longo dos anos, ao longo dos séculos, implantando um engano de que você precisa conquistar ou pagar por tudo que você quer. Isso é uma mentira diabólica. Deus tem te dado todas as bênçãos gratuitamente. Aquilo que Jesus fez por nós foi completo. O que nós precisamos entender é que precisamos aprender a receber de Deus. A Bíblia, em diversas passagens, a gente vê versículos, eu coloquei aqui 3 versículos, mas você pode encontrar outros onde fala exatamente isso sobre receber. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Atos 1,8. Mas vocês receberão poder. Quando o Espírito Santo, ele não diz, vocês vão ter que se esforçar para receber o poder. Não, vocês receberão o poder quando o Espírito Santo estiver descido sobre vocês. Colossenses 2,6, assim como vocês receberam Cristo Jesus, assim andem nele. Nós recebemos Jesus. Você pode dizer, eu recebi Jesus no meu coração. Eu recebi Jesus. E esses versículos nos fazem entender que a graça, então, é recebida e não obtida. Há uma diferença. Obter é conseguir por esforço ou luta. Você não obteve a sua salvação. Receber é tornar-se um receptáculo. É tornar-se um vaso de honra. Receber é tomar o que está sendo oferecido. Deus ofereceu, Deus deu Jesus por amor, né? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu. E Jesus, com tudo que há, está pronto aqui para que você o receba. Muitos tentam obter aquilo que precisam de Deus, simplesmente fazendo seu próprio esforço, tentando da sua maneira, e não estão entendendo que há um versículo que diz assim, ó, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. No momento em que Ana pediu, ela não tinha alegria. A Bíblia diz que ela era aflita, triste e chorosa. Mas ela fez a petição e ela deu ouvido à voz do profeta que dizia, vá em paz, e você vai receber tudo o que você pediu. Ali ela acionou a fé de que ela só bastava crer. Ela só bastava confiar. E 2 versículos, você entende que sem Deus nada a gente pode fazer? Em João 15,5 diz, sem mim nada podeis fazer. Há um versículo em Mateus 11:28 que diz, Jesus diz, vinde a mim, né? Todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Uma outra versão diz, e eu lhes darei descanso. Deus nos dá as bênçãos gratuitamente e a gente recebe pela fé. Você pode repetir comigo? As bênçãos nos são dadas gratuitamente e eu recebo pela fé. Eu recebo pela fé. As bênçãos nos são dadas gratuitamente e recebidas por meio da fé. Agora, há alguma coisa que você faz. Nisso tudo, o seu trabalho é de crer para receber. Crer é a chave para você receber. Então, quais são os nossos 2 únicos esforços? Entrar no descanso e crer. Entrar no descanso e crer. Não podemos receber nada de Deus se não acreditamos na palavra de Deus. Agora, entenda uma coisa.
a graça e o favor e a misericórdia, eles sempre estiveram disponíveis na minha vida. Em todo o tempo, desde que eu fui concebida no ventre da minha mãe, a graça, o favor e a misericórdia estavam disponíveis durante toda a minha vida. Mas eu só recebi as vitórias, as bênçãos, no momento em que eu criei corretamente de que aquilo me pertencia. E eu me dispus numa posição de receber. E a terceira mulher que eu queria falar nessa manhã, contei a história da Sônia, a gente leu Ana. Eu queria falar um pouquinho, muitas pessoas novas na igreja entenderem um pouquinho da minha vida. Eu sou a 8ª filha a caçula. Né? Meus pais tiveram 4 homens, 4 mulheres. Nós, as mulheres, 4. As 4 somos esposas de pastor e bispos. Tem 2 bispos. E eu fui a caçula desses 8 irmãos. Mas quando a minha mãe teve a 7ª filha, a minha irmã Daisy, ela tinha decidido que não queria mais filhos. Acho que já estava de bom tamanho, né? Eu tenho 3 e sei que se eu tivesse o dobro, eu não sei como seria. Ela já tinha o dobro e mais uma. Então, ela decidiu, não quero mais. Eu já estou cansada. Ela era muito envolvida no ministério das igrejas local onde ela frequentava. Ela era pianista das igrejas, tocava órgão e piano. Ela recebia pastores, hospedava pastores do Brasil inteiro. 7 filhos, enfim. Então, ela decidiu. Só que, para surpresa dela, porque na época não fazia de acordo com os métodos anticoncepcionais, ela engravidou. E eu vim. E eu imagino que aquela gravidez não foi planejada no coração da minha mãe. Mas, apesar disso, eu fui criada com muito amor. A chegada de um bebê numa família, eu estou tendo essa experiência, depois de um tempão, chegar um bebê na família é sempre uma alegria. E eu fui criada com muito carinho pelos meus irmãos e pelos meus pais. Mas se eu quisesse entrar por um caminho e olhar para a minha vida e entender assim, caramba, eu não fui planejada, então também não devo ter, Deus não deve ter planos para a minha vida. Se for um acidente e eu não vou ter propósito. Não, eu muito cedo, muito nova, eu lembro que com 13 anos eu criei 2 propósitos para a minha vida. Eu queria servir a Deus por toda a minha vida. Era a coisa que eu mais queria na vida, era sempre servir a Deus. E eu queria formar uma família. E isso ficava no meu coração. Só que eu não tinha ideia de onde eu ia chegar com isso. E na faculdade de medicina, eu conheci Maurício. E ali parecia que os planos de Deus iam mudar. Eu já não estava mais... Senhor, não foi um rapaz da igreja, não foi alguém que conhece Deus. Tu me deixa um cara da Zona Sul, completamente maluco. Diferente de tudo que eu pensava em ter. Já coloquei você de novo na berlinda. Não é possível. Esse meu futuro não vai dar certo. Só que eu falei para Deus assim, eu não me caso com ele, se ele não se converter. E eu o amava já. E eu falava, eu não me caso com ele, se ele não converter. Deus foi tão bom comigo, que em 6 meses de namoro, Maurício foi a um retiro, sem mim, e lá ele teve um encontro com Deus. E a vida dele mudou. Que quando a gente se encontrou na igreja, que ele chegou do retiro, e a gente pegou um ônibus para voltar para casa, eu falava assim, eu estou com outro namorado, não é a mesma pessoa. E ele foi contando a experiência que ele teve com Deus. E, a partir dali, eu comecei a ver que os planos de Deus, de servir a Deus e de ter uma família, estavam se concretizando, mas eu não tinha ideia aonde isso ia chegar. Porque como eu me formei como médica, eu me formei por vocação, eu amava o que eu fazia.
E, de repente, eu me vi envolvida demais no ministério, com os filhos. E um dia, Deus falou no meu coração que aquilo tudo ali, de ter estudado a beça para passar no vestibular, de estudar os anos todos de medicina, tinha sido porque Deus tinha um propósito com a vida dele ser bênção no reino. E de levar uma palavra que ia causar impacto diferenciado. E naquele momento, eu comecei a entender verdadeiramente os propósitos de Deus na minha vida. E acreditei nisso. Então, o que eu queria te colocar para você nessa manhã é que, independente do que possa ter lhe acontecido no seu passado, talvez você tenha sido uma pessoa não planejada para nascer, talvez você tenha sofrido situações difíceis na sua infância, adolescência, ou até mesmo de um casamento que não deu certo. Não importa o que tenha acontecido no seu passado. Se você crê, você pode receber o bom futuro que está reservado para você por Deus. Você tem que crer nisso. Deus tem, Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro, para te dar um fim que você deseja. Então, é preciso que a gente creia. Quando a gente olha para si mesmo, né? Quando olhamos para nós mesmos e vemos a nossa incapacidade, as nossas impossibilidades, eu acho que Ana olhava para si mesma e ela dizia: não tem como, eu sou estéril. E eu me vejo impossibilitada de dar um filho para o meu marido. E quando ela se via derrotada assim, ela não vislumbrava esse futuro de Deus. Mas no momento em que ela começou a crer na palavra do profeta e a se posicionar, algo aconteceu. Então eu quero que você, nessa manhã, você se lembre que Cristo está em você. Mas lembre-se que Jesus está em você e que Ele é a esperança para você vencer. E isso vai te encorajar a você avançar para o melhor de Deus, que Deus tem o melhor para você. Se você tem tido perdas, abra mão delas, Deus tem o melhor para você. Se você tem tido fracassos, Deus tem plano de vitória para você. Se você tem tido dificuldades, né, para avançar, para progredir, Deus tem o melhor. Fique firme nessa certeza. A vitória vem quando nos posicionamos num lugar de paz e graça. Foi nesse lugar que Ana alcançou o seu milagre. Agora, o nosso coração, ele é uma área da nossa vida aonde nós cremos. Romanos 10:10 fala: porque com o coração você crê para a justiça de Deus e com a boca você confessa a respeito da salvação. Então, o coração é um lugar de crer. Só que você pode fazer uma escolha de acreditar nas verdades de Deus ou nas mentiras do diabo. E aí, é o que você acredita no seu coração, é o que você vai experimentar na sua vida. Ou seja, é aquilo que você vai receber. Aquilo que você acredita é aquilo que você vai receber. Suas crenças refletem, né? As crenças do seu coração refletem aonde você quer chegar. São as crenças, aquilo que você crê, que vai fazer com que você alcance o que Deus tem programado para você. Se você crê nas mentiras do diabo, a sua vida vai empacar naquelas mentiras e você não vai ser levado de maneira nenhuma ao que Deus tem projetado para você. E a gente pode ver aqui que existem alguns sintomas de quem acredita nas mentiras do diabo. Se você pensa assim: eu não sou quem Deus diz que eu sou, no seu coração vem a ofensa, o medo, a dúvida, a ira, a depressão, a preocupação, a ansiedade, tristeza, confusão, insegurança, desencorajamento, porque você vai acreditar no seguinte: você não tem valor. E aí você fica com baixa autoestima. Você vai acreditar que você é um erro, que você sempre falha.
e você tem um sentimento de inadequação, de não se ajustar nunca em nada, você acreditando nas mentiras do diabo de que você não foi perdoado, você entra com a condenação, que ninguém gosta de você, vem um sentimento, de inferioridade, de ofensa, e você precisa da aprovação das pessoas sempre, isso traz sempre insegurança ao seu coração, e de que você tem que pagar pelos seus erros do passado, então vem sempre uma frustração, você tem que pagar pelos erros dos outros, então você acha que você tem maldições na sua vida, e você não vai conseguir nada, e vive ansioso. Então, acreditar nessas coisas são vozes que vêm e que, como o seu coração é o lugar onde você crê, você acredita naquilo. Eu não vou conseguir, eu não sou nada, tudo que eu faço está errado. Quando você acredita nisso, você vai por um caminho que te leva à derrota. A boa nova é que Jesus veio para resgatar você e te colocar livre de toda mentira do inimigo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Com a verdade do seu amor. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guardar o seu coração é você crer corretamente. Guardar o seu coração é você se encher das verdades de Deus. Quando vierem essas mentiras, é hora de você colocar aquilo que você tem aprendido. Deixar seu coração cheio de Jesus e ser iluminado com as verdades de Deus sobre você. Colossenses 1:13 é um versículo que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Você poderia colocar a seguinte frase: Ele nos libertou do império das mentiras e nos transportou para o reino da verdade do seu amor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem palavras verdadeiras a seu respeito. Jesus tem as palavras verdadeiras de quem você verdadeiramente é. Quando você crê no que Jesus diz, é isso que você recebe. E quais são essas verdades que Deus tem para nós? Jesus é verdade, toda palavra que Ele fala é verdadeira. Quando você crê no que Ele diz, é isso que você recebe no seu coração e dará fruto na sua vida. Qual a verdade que Jesus diz sobre você? A gente vê. Quando você diz, eu sou quem Jesus diz que eu sou, no seu coração, em primeiro lugar, entram os elementos do fruto do Espírito. Bondade, amor, domínio próprio, fé, fidelidade, mansidão, você se enche de paz. E se você entende que saber das verdades que Deus diz a seu respeito, é você olhar na palavra e ver quem você é em Cristo. Você é justo, puro e bom. Então, no seu coração, você passa a ter um sentimento de aceitação, de bondade. A palavra diz que cerco você com o meu favor como um escudo. Então você se sente protegido, favorecido. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ninguém que tenha essa verdade no coração pode se sentir só novamente. Você vai ter sempre paz e segurança. Outra verdade, meu plano é te dar esperança e um bom futuro. Isso cria esperança no seu coração, Elpis. Você é importante de valor. Essa é a verdade de Deus para você. Isso traz autoestima elevada, isso traz alegria no seu coração. Que você é amado e completo. Deus te ama, Deus te favorece, Deus é a seu favor. Isso traz no seu coração amor. Quando você compreende e crê que Deus te ama, você é capaz de amar ao próximo. Você está habilitado para amar ao próximo. Você está cheio do amor ágape, que parece ser um amor utópico, mas é o amor de Deus. Aquele que crê que é amado, ama. Se você ouve uma verdade a respeito de que você pode confiar que Deus é fiel, isso traz confiança, certeza, fé no teu coração. Então,
Todas essas coisas te colocam numa posição de autoconfiança e te traz uma dependência de Deus. Eu dependo dele. Sem ele eu nada posso fazer. E Efésios 3,17 diz assim: assim habite. Há uma versão que diz: assim habite ricamente Cristo em seu coração. O seu coração, o lugar onde você crê, é o lugar onde Jesus tem que habitar ricamente. Ele e a palavra dele. Porque Jesus e a palavra são um. Se você guarda as verdades da palavra de Deus no coração, você está fazendo Jesus habitar nele. E botando para fora toda mentira do diabo. De que você não vai ter um futuro, de que a sua vida, eu não estudei. Como aquela mulher, né? Eu não estudei, eu estou com 2 filhos sozinha, eu sou pobre. Como é que eu posso formar filhos? Essas impossibilidades são mentiras do diabo. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a verdade de Deus para a sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, devote o seu coração a Jesus. Confia que a palavra dele é verdadeira. Creia nas palavras de Jesus. Receba pela fé tudo o que ele já te deu pela graça. A graça já estava disponível e está disponível para você em todo o tempo. Com toda a bagagem de bênçãos, todas as bênçãos celestiais, né? Já nos foram doadas, já nos foram dadas. Mas por que eu não tenho sido abençoada? Creia, tome posse, confie. E estabeleça uma confissão de fé. Lá em Hebreus 4 a gente leu que era assim: mantendo firme a minha confissão de fé. Isso significa que você usa os seus lábios para falar, para ouvir a sua voz, declarando as verdades ao seu respeito. Olhe no espelho e fale verdades a seu respeito, aquelas que a palavra de Deus diz. Isso é confissão de fé. E isso vai enchendo seu coração. Isso vai enchendo seu coração dessas verdades. E a sua vida, ela reflete as crenças do seu coração. Você quer que as pessoas vejam fruto? O fruto no sentido do resultado, de você ter decidido por Jesus. Ou seja, você quer ser testemunha de Cristo. Aquilo que você crê, reflete na sua vida. O fato de você dizer, eu sou um cristão, e agir com base nisso, nas verdades de Deus, vai dar fruto. As pessoas vão ver o fruto na sua vida. Comece a pensar na verdade de quem você é em Cristo. Fale sobre isso todos os dias. Fale essas verdades todos os dias. Isso precisa encher seu coração. E eu programei aqui uma confissão de fé, para você já sair daqui treinando ela. Nessa manhã de domingo, você vai expulsar todas as mentiras do diabo do seu coração e vai se encher de quem você é. E eu queria que você ficasse de pé e a gente junto vai fazer essa confissão de fé. Eu não vou falar e você repetir, não. Nós vamos todos ler juntos, em voz alta, em voz de quem tem autoridade, dizendo o seguinte: eu rejeito toda a mentira do diabo. E é essa confissão que vai sair dos meus lábios a partir de hoje. Então não se intimide nesse momento. Aí no lugar que você está, você é o sacerdote da sua própria vida. Então qual a decisão que você quer tomar? De ficar deprimido, abatido, com as lutas, com as crises, com as impossibilidades? Ou você quer se levantar, se alimentar, lavar seu rosto e mudar a sua postura? Se você crê que Jesus, que aquilo que você crê vai ser expressado na sua vida com vitória, bênçãos, com milagres de cura, de conversões, de salvação, essa é a hora de abrir sua boca. E vocês vamos juntos ler o que está aqui. Eu vou começando, vocês vão junto comigo. Jesus, eu sei que você me ama e morreu para me tornar justiça de Deus. Obrigada por me envolver com teu favor.
Sou abençoado por tua causa. Sou liberto das mentiras do diabo e me torno seguro no teu amor. A verdade de Deus e quem eu sou vai penetrar profundo em meu coração, me fazendo experimentar abundância de paz, alegria, favor e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Amém. Aleluia.